Olá pessoal! Nesse vídeo vamos continuar a ler mais uns capítulos do livro A Dupla Hélice de James Watson. Se você está gostando desse conteúdo, não deixe de curtir e se inscrever no canal para que possamos melhorar cada dia mais os vídeos. 13. Maurice decidiu pegar um táxi da estação para o laboratório. Normalmente viria de ônibus, mas agora havia 4 pessoas para dividir a corrida. Além do mais, não era uma satisfação esperar o ônibus no ponto com Rose. Isso faria com que a atual situação ficasse ainda mais desagradável. Suas observações bem-intencionadas nunca vieram, e ainda agora, ameaçados por uma possível humilhação, Rose estava indiferente, como sempre, à sua presença, e direcionava toda a sua atenção a Gosling. Houve apenas um leve esforço para aparentar um ambiente harmonioso quando Maurice enfiou a cabeça no nosso laboratório para dizer que tinham chegado. Especialmente em situações embaraçosas como aquela, Maurice pensava que alguns minutos sem falar de ciência era um modo de proceder. Rose, entretanto, não fora até ali para ouvir tolices e logo quis saber em que pé as coisas estavam. Nem Max nem John fizeram nada para tirar o foco das atenções de Francis. Era o dia dele, e depois de entrarem para cumprimentar Maurice, os dois alegaram a pressão do trabalho para se retirarem para detrás das portas fechadas do escritório. Antes da chegada da delegação, Francis e eu havíamos concordado em revelar nosso progresso em 2 estágios. Francis iria resumir primeiro as vantagens da teoria helicoidal. Depois, juntos, explicaríamos como havíamos chegado ao modelo proposto para o DNA. A seguir, almoçaríamos no Eagle, deixando a tarde livre para discutir como todos poderíamos dar continuidade às etapas finais do problema. A primeira parte da apresentação seguiu conforme o planejado. Francis não viu motivo para suavizar o poder da teoria helicoidal e, por vários minutos, revelou como as funções de Bessel forneceram respostas límpidas. Nenhum dos visitantes, no entanto, deu alguma indicação de compartilhar o deleite de Francis. Em vez de querer fazer alguma coisa com as belas equações, Maurice desejava se concentrar no fato de que a teoria não ia além de uma matemática na qual seu colega Stokes havia trabalhado sem fazer todo aquele barulho. Stokes resolvera o problema no trem certa noite quando ia para casa e rascunhara a teoria em uma pequena folha de papel na manhã seguinte. Rose não deu um pio sobre a prioridade da criação da teoria helicoidal e, enquanto Francis tagarelava, demonstrava uma irritação crescente. O sermão era desnecessário, já que na cabeça dela não havia a mínima evidência de que o DNA fosse helicoidal. Se fosse o caso, isso seria revelado após trabalhos radiográficos. A inspeção do modelo em si apenas aumentou seu desdém. Nada nos argumentos de Francis justificava todo o rebuliço. Ela se tornou decididamente agressiva quando entramos no tópico dos íons Mg++ que mantinham unidos os grupos fosfato do nosso modelo de 3 cadeias. Essa característica não tinha nenhum apelo para Rose, que ressaltou rudemente que os íons Mg++ eram rodeados por cápsulas firmes de moléculas de água e, por isso, era improvável que fossem os pontos de apoio de uma estrutura compacta. O mais incômodo é que suas objeções não eram mera perversidade. Nesse estágio, surgiu o fato embaraçoso de que minhas recordações sobre o conteúdo aquoso das amostras de DNA de Rose poderiam não estar certas. Tornou-se evidente que a verdade incômoda residia no fato de que o modelo correto de DNA deveria conter ao menos 10 vezes mais água do que havia em nosso modelo. Isso não significava que nós estávamos necessariamente errados. Com sorte, a água extra se dispersaria em regiões vazias na periferia da nossa hélice. Por outro lado, não havia como escapar da conclusão de que nosso argumento era frágil, ao se levantar a possibilidade de que havia muito mais água envolvida. O número de modelos potenciais de DNA aumentou de forma alarmante. Embora Francis não pudesse evitar dominar a conversa no almoço, seu humor não era mais o de um mestre confiante que ensinava crianças desafortunadas da colônia, que até então não haviam conhecido um intelecto de primeira. Estava claro para todos qual grupo era o dono da bola agora. A melhor maneira de salvar algo do dia era chegar a um acordo sobre a nova rodada de experiências. Em especial, apenas algumas semanas de trabalho seriam necessárias para definir se a estrutura do DNA dependia dos íons exatos usados para neutralizar os grupos fosfato negativos. Dessa forma, a dúvida terrível a respeito da importância dos íons Mg++ poderia deixar de existir. Com isso resolvido, uma nova rodada de construção de modelos poderia começar e, com sorte, ela ocorreria até o Natal.
Nossa caminhada após almoço pelo 15 e ao longo do Bax até o Trinity, entretanto, não revelou nenhuma conversão. Rose e Gosling foram beligerantemente assertivos. Seu futuro curso de ação não seria afetado pela excursão de 80 quilômetros à tagarelice adolescente. Morrice e Willie Siddes deram mais indicações de serem razoáveis, mas isso podia ser apenas o reflexo de um desejo de não concordar com Rose. A situação não melhorou quando voltamos ao laboratório. Francis não quis se render de imediato, por isso examinou com cuidado alguns dos detalhes reais de como nos incumbimos da construção do modelo. Apesar disso, ele desanimou logo que se tornou claro que eu era o único a participar da conversa. Além do mais, a essa altura nenhum de nós realmente queria olhar para o nosso modelo. Todo o glamour havia desaparecido, e os átomos de fósforo cruamente improvisados não davam sinal de que se encaixariam bem a ponto de constituir algo de valor. Assim, quando Morrice mencionou que, se fossem rápidos, o ônibus poderia deixá-los na estação para pegarem o trem das 13h40 para Liverpool Street, nos despedimos às pressas. 14. O triunfo de Rose logo emanou escadaria acima até Bragg. Não havia nada a fazer senão aparentar serenidade enquanto as notícias sobre a discussão confirmavam o fato de que Francis se moveria mais rápido se fechasse a boca. As consequências se desenrolaram de modo previsível. Esse era claramente o momento para o chefe de Morrice discutir com Bragg se fazia sentido Crick e o americano duplicarem o investimento maciço do Keynes no DNA. Sir Lawrence já havia visto o bastante de Francis para se surpreender com mais um alvoroço desnecessário causado por ele. Não havia como dizer quando desencadearia a próxima explosão. Se continuasse a se comportar dessa maneira, poderia passar facilmente os 5 anos seguintes no laboratório sem coletar dados suficientes para garantir um PhD honesto. A possibilidade desencorajadora de manter Francis nos anos restantes de seu período como professor do Cavendish era pedir demais para Brad ou qualquer pessoa com um temperamento normal. Além disso, viverá por muito tempo à sombra do pai famoso, com a maioria das pessoas imaginando equivocadamente que seu pai, e não ele, fora responsável pelo inteligente raciocínio por trás da lei de Bragg. Agora, quando devia estar aproveitando as vantagens da mais prestigiosa cadeira da ciência, tinha de ser responsável pelos atos ultrajantes de um gênio mal-sucedido. Portanto, a decisão de que Francis e eu deveríamos desistir do DNA foi transmitida a Max. Bragg não teve escrúpulos quanto à possibilidade de obstruir a ciência, porque questionamentos feitos a Max e John não revelaram nada de original em nossa abordagem. Depois do sucesso de Pauling, ninguém podia afirmar que a fé em hélices implicava qualquer coisa que não uma mente simplória. Deixar o grupo do Keynes tomar a frente dos modelos helicoidais era o certo, em qualquer circunstância. Crick poderia então se empenhar em sua tese, investigando os modos como os cristais de hemoglobina encolhem quando são colocados em soluções salinas de diferentes densidades. 1 ano a 18 meses de trabalho incessante poderiam dizer algo mais sólido sobre a forma da molécula de hemoglobina. Com um PhD no bolso, Crick teria condições de procurar emprego em qualquer lugar. Não houve nenhuma tentativa de contestar o veredicto. Para alívio de Max e John, nós nos abstivemos de questionar a decisão de Bragg publicamente. Um confronto aberto revelaria que nosso professor ignorava completamente o significado das iniciais do DNA. Não havia razão para crer que ele dera a isso um centésimo da importância concedida à estrutura dos metais, para a qual se deleitara construindo modelos de bolhas de sabão. Nada deu mais prazer a Sir Lawrence do que exibir seu engenhoso filme de bolhas se chocando umas contra as outras. Nossa sensatez não surgiu, entretanto, de um desejo de manter a paz com Bragg. Ficar na surdina fazia sentido porque estávamos em uma posição difícil, com modelos baseados em núcleos de açúcar fosfato. Não importava como olhássemos para eles, eles não cheiravam bem. No dia seguinte à visita do Keynes, analisamos cuidadosamente o desafortunado caso das 3 cadeias e algumas variantes possíveis. Não havia como ter certeza, mas a impressão era de que todo modelo que pusesse o esqueleto açúcar-fosfato no centro da hélice forçaria os átomos a ficarem mais próximos do que as leis da química permitiam. Posicionar o átomo a uma distância apropriada de seu vizinho fazia, com frequência, com que um átomo distante fosse prensado de modo impossível junto de seus pares. Era necessário começar de novo para solucionar o problema. Lamentavelmente, entretanto, percebemos que a confusão tempestuosa com o
Keynes esgotaria nossa fonte de novos resultados experimentais. Não esperávamos receber convites para colóquios de pesquisa, e até mesmo o questionamento mais despretensioso de Morrice provocaria a suspeita de que estávamos naquilo de novo. O pior era a certeza quase absoluta de que o fim da construção de modelos de nossa parte não seria acompanhado de uma explosão de atividade correspondente no laboratório deles. Até o momento que nós soubéssemos, o Keynes não havia construído nenhum modelo tridimensional dos átomos necessários. Além disso, a nossa sugestão de agilizar a tarefa entregando-lhes os moldes de Cambridge para os modelos foi recebida sem entusiasmo. Morrice disse, no entanto, que em algumas semanas encontraria alguém para ajeitar as coisas e ficou combinado que na próxima vez que um de nós fosse a Londres, deixaria o suporte do modelo no laboratório deles. Com isso, a perspectiva de que alguém do lado britânico do Atlântico elucidasse o DNA parecia distante diante da aproximação das festas de fim de ano. Embora Francis voltasse de novo sua atenção para as proteínas, obedecer Bragg ao trabalhar em sua tese não era de seu agrado. Em vez disso, após alguns dias de relativo silêncio, ele começou a falar aos borbotões sobre arranjos superhelicoidais da própria hélice. Somente na hora do almoço, pude ter certeza de que ele ia falar sobre o DNA. Felizmente, John Kendall percebeu que a moratória no trabalho com o DNA não se estendia a pensar sobre ele. Em nenhum momento tentou me deixar novamente interessado na mioglobina. Em vez disso, aproveitei os dias frios e escuros para aprender mais química teórica ou folhear periódicos, esperando que existisse uma pista esquecida para o DNA. O livro que eu mais consultava era o exemplar de Francis de A Natureza da Ligação Química. Com uma frequência cada vez maior, quando Francis precisava dele para procurar o comprimento de uma ligação crucial, o livro aparecia na parte da bancada do laboratório que John me dera para trabalhos experimentais. Eu esperava que o verdadeiro segredo estivesse em algum lugar da obra-prima de Pauling. Dessa forma, o presente que Francis me dera, um segundo exemplar, foi um bom presságio. Na primeira página havia a inscrição para Jim do Francis, Natal de 51. Os vestígios de cristandade foram realmente úteis. 15. Não passei as festas de fim de ano em Cambridge. Avril Mitizel me convidou para ir a Carradale, para a casa de seus pais, no Mull of Kintyre. Era muita sorte, porque nos feriados, a mãe de Av, Naomi, a distinta escritora, e seu pai Dick, parlamentar do Partido Trabalhista, eram conhecidos por encher a casa com um sortimento ímpar de mentes vivazes. Além do mais, Naomi era irmã do mais inteligente e excêntrico biólogo da Inglaterra, J.B.S. Haldane. Nem o sentimento de que o nosso trabalho com o DNA havia estacionado, nem a incerteza de ser pago no ano seguinte eram muito preocupantes quando me juntei a Av e sua irmã Val, na estação Euston. Não havia mais assentos livres no trem noturno para Glasgow, o que nos proporcionou uma jornada de 10 horas sentados sobre a bagagem, ouvindo Val falar sobre os hábitos tolos e grosseiros dos americanos que a cada ano se acumulam mais e mais em Oxford. Em Glasgow encontramos minha irmã Elizabeth, que havia voado para Prestwick, de Copenhague. 2 semanas antes, ela enviará uma carta contando que estava sendo perseguida por um dinamarquês. Logo pressenti um desastre iminente, pois se tratava de um ator bem-sucedido. Em seguida, perguntei se poderia trazer Elizabeth para Carradale. Recebi a resposta afirmativa com muito alívio, porque era inconcebível que minha irmã pudesse pensar em se estabelecer na Dinamarca após 2 semanas em uma extravagante casa de campo. Dick Mitizel subiu no ônibus de Campbelltown no desvio para Carradale, para nos acompanhar pelos 30 quilômetros finais até a pequena vila pesqueira escocesa, onde ele e Naomi viviam nos últimos 20 anos. O jantar ainda estava sendo servido quando surgimos de uma passagem de pedra, que ligava a sala de armas a várias dispensas, em uma sala de jantar dominada por conversas penetrantes. O irmão zoólogo de Av Murdoch já tinha chegado e gostava de encurralar as pessoas para falar sobre como as células se dividem. Com maior frequência, o tema era política e a embaraçosa Guerra Fria inventada por americanos paranoicos que deveriam voltar para os escritórios de advocacia de cidades do meio-oeste. Na manhã seguinte, percebi que a melhor maneira de não me sentir terrivelmente gelado era permanecer na cama ou, quando isso se provasse impossível, sair andando, a não ser que chovesse a cântaros.
Durante as tardes, Dick estava sempre buscando conseguir alguém para atirar em pombos, mas após uma tentativa, quando disparei a arma depois que os pombos já tinham saído do campo de visão, passei a ficar deitado o mais perto possível da lareira na sala de visitas. Havia também a agradável distração de ir à biblioteca jogar ping-pong embaixo das austeras pinturas de Naomi e seus filhos, assinadas por Wyndham Lewis. Mais de uma semana se passou antes que eu compreendesse que uma família com inclinações de esquerda poderia se aborrecer com o modo como seus convidados se vestiam. Naomi e muitas das mulheres se arrumavam para o jantar, mas critiquei esse comportamento extravagante como sinal de aproximação da velhice. Nunca me ocorreu que minha própria aparência fosse notada, porque meu cabelo estava começando a perder sua identidade americana. Odile ficou muito chocada quando Max me apresentou a ela em meu primeiro dia em Cambridge e depois disse a Frances que um americano calvo iria trabalhar no laboratório. A melhor maneira de corrigir a situação era não ir ao barbeiro até que me misturasse à cena de Cambridge. Apesar de minha irmã ter ficado chateada ao me ver, eu sabia que meses, se não anos, seriam necessários para substituir seus valores superficiais pelos de um intelectual inglês. Assim, Carradale foi o ambiente perfeito para dar um passo adiante e deixar a barba crescer. Reconheço que não gostava de sua cor avermelhada, mas fazer a barba com água gelada era uma agonia. Após uma semana de comentários ácidos de Val e Murdoch, junto com o esperado desgosto de minha irmã, apareci para o jantar com a cara novamente limpa. Quando Naomi fez uma observação lisonjeira sobre meu visual, soube que tinha tomado a decisão certa. À noite não havia como evitar os jogos intelectuais, que davam maior vantagem para quem tinha amplo vocabulário. Toda vez que minha clara contribuição era lida, eu queria afundar na cadeira em vez de encarar os olhares condescendentes das mulheres Mitison. Para meu alívio, o grande número de convidados não permitia que minha vez chegasse com frequência, e considerei sentar-me próximo à caixa de chocolates, esperando que ninguém percebesse que nunca a oferecia aos demais. Muito mais agradáveis eram as horas jogando assassino nos aposentos escuros dos pisos superiores. A mais cruel dos viciados em assassinatos era Lois, irmã de Av, que acabará de voltar de um ano como professora em karate e era firme defensora da hipocrisia dos indianos vegetarianos. Praticamente desde o início de minha estada, eu sabia que me afastaria do espectro de esquerda de Naomi e Dick com a maior relutância. A perspectiva de almoço com a cidra alcoólica inglesa mais do que compensava o hábito de deixar as portas externas abertas para os ventos do oeste. Minha partida 3 dias após o Ano Novo havia sido determinada pelos planos de Murdoch, para que eu falasse em um encontro da Sociedade de Biologia Experimental, em Londres. 2 dias antes do esperado para minha partida, houve uma nevasca pesada que conferiu àquele pântano infrutífero a aparência de montanhas antárticas. Era a ocasião perfeita para uma longa caminhada vespertina ao longo da Campbell Tooth Road fechada, com a falando sobre os experimentos da sua tese sobre o transplante da imunidade, enquanto eu pensava na possibilidade de que a estrada pudesse permanecer intransitável até o dia previsto para minha saída. As condições meteorológicas não estavam do meu lado, entretanto, porque um grupo da casa pegou o vapor Clyde na Tarberta, e na manhã seguinte estávamos em Londres. Ao retornar a Cambridge, esperava ouvir notícias dos Estados Unidos sobre minha bolsa, mas não havia um comunicado oficial à minha espera. Como Luria me escrevera em novembro para dizer que não me preocupasse, a ausência de notícias sólidas a essa altura parecia agourenta. Aparentemente, nenhuma decisão havia sido tomada e deveria esperar o pior. A demissão, entretanto, seria no máximo irritante. John e Max me garantiram que um pequeno salário inglês poderia ser arranjado caso eu fosse completamente dispensado. O suspense acabou apenas no fim de janeiro, com a chegada de uma carta de Washington. Eu estava despedido. A carta citava a seção da concessão da bolsa que dizia que ela era válida apenas para trabalho na instituição designada. Minha violação dessa cláusula não lhes dera escolha a não ser revogar a concessão. O segundo parágrafo informava que havia ganhado uma bolsa totalmente nova. No entanto, não seria dispensado, permanecendo na incerteza por um longo período. A segunda bolsa não era para o período habitual de 12 meses, mas acabava explicitamente após 8 meses, em meados de maio. Meu real castigo por não seguir a recomendação do conselho e ir para Estocolmo foi de $1.000. Àquela altura, era praticamente impossível obter qualquer ajuda que pudesse começar antes do novo ano escolar em setembro.
Naturalmente, aceitei a bolsa de estudos. $2.000 não eram para se jogar fora. Menos de uma semana depois, uma nova carta chegou de Washington, assinada pelo mesmo homem, mas não como chefe do departamento de bolsistas. O título que ele exibia agora era o de presidente de um comitê do Conselho Nacional de Pesquisa. Havia um encontro planejado, no qual eu fora convidado para dar uma palestra sobre o aumento das viroses. O seminário em Williamston era em meados de junho, apenas um mês depois de minha bolsa expirar. Eu, é claro, não tinha a menor intenção de partir em junho nem em setembro. O único problema era como formular uma resposta. Meu primeiro impulso foi escrever que não poderia ir por causa de um desastre financeiro imprevisto. Mas, pensando bem, fui contra lhe dar a satisfação de pensar que tinha abalado minhas finanças. Uma carta seguiu dizendo que eu achava Cambridge intelectualmente muito instigante e por isso não planejava ir para os Estados Unidos em junho. 16. Decidi passar o tempo trabalhando no vírus do mosaico do tabaco, TMV, na sigla em inglês. Um componente vital do TMV era o ácido nucleico, por isso ele era a fachada perfeita para disfarçar meu interesse permanente no DNA. Sabia-se que o componente de ácido nucleico não era DNA, mas uma segunda forma de ácido nucleico conhecida como ácido ribonucleico, RNA. A diferença era uma vantagem, entretanto, porque Morrice não poderia reivindicar para si a descoberta do RNA. Se nós desvendássemos o RNA, poderíamos descobrir o caminho para o DNA. Por outro lado, acreditava-se que o TMV tinha um peso molecular de 40 milhões. Em uma primeira consideração, poderia ser assustadoramente mais difícil de entender do que as moléculas muito menores de mioglobina e hemoglobina, nas quais John e Max trabalhavam havia anos sem respostas biologicamente interessantes. Além do mais, o TMV já havia sido previamente observado através de raios X por J. de Bernal e Van Kuchen. Isso, por si só, era assustador, porque a capacidade do cérebro de Bernal era lendária e eu jamais esperaria ter a mesma compreensão da teoria cristalográfica. Eu era incapaz até de entender grandes trechos do clássico artigo que eles publicaram, logo após o início da guerra, no Journal of General Physiology. Era um lugar estranho para publicá-lo, mas Bernal estava absorto nos esforços de guerra, e Van Kuchen, na época de volta aos Estados Unidos, decidirá colocar os dados em um periódico lido por pessoas interessadas em vírus. Depois da guerra, Van Kuchen perdeu o interesse nos vírus, e apesar de Bernal ter se envolvido superficialmente com cristalografia de proteínas, estava mais preocupado em manter boas relações com os países comunistas. Apesar de as bases teóricas para muitas de suas conclusões serem instáveis, a lição de casa era óbvia. O TMV era construído por um número maior de subunidades idênticas. Eles não sabiam como as subunidades se arranjavam. Além disso, 1939 ainda era cedo demais para se entender o fato de que os componentes das proteínas e do RNA pudessem ser construídos sobre linhas radicalmente diferentes. Nesse momento, entretanto, era mais fácil imaginar subunidades proteicas em grande número. Exatamente o oposto era verdade para o RNA. A divisão do componente do RNA em um grande número de subunidades produziria cadeias polinucleotídicas muito pequenas para carregar a informação genética que, Francis e eu acreditávamos que residia no RNA viral. A hipótese mais plausível para a estrutura do TMV era um núcleo central de RNA rodeado por um grande número de pequenas subunidades idênticas de proteína. De fato, já havia evidências bioquímicas dos blocos que formam as proteínas. Experiências do alemão Gerard Schirran, publicadas pela primeira vez em 1944, relataram que partículas de TMV em solução alcalina branda se desintegravam em RNA livre e em um grande número de moléculas de proteínas semelhantes, se não idênticas. Entretanto, praticamente ninguém fora da Alemanha pensava que a história de Schirran estivesse correta. Isso se devia à guerra. Era inconcebível para a maioria das pessoas que as bestas germânicas permitissem que experiências extensivas referentes às suas afirmações fossem rotineiramente executadas durante os últimos anos de uma guerra que eles estavam perdendo tão feio. Era muito fácil imaginar que o trabalho tivesse apoio direto dos nazistas e que suas experiências fossem analisadas de modo incorreto. Perder tempo para contradizer Schirran não era do agrado da maioria dos bioquímicos. Enquanto lia o artigo de Bernal, no entanto, subitamente me tornei entusiasta de Schirran.
pois se havia interpretado equivocadamente os dados. Ele tinha chegado, por acaso, à resposta certa. Era concebível que algumas imagens radiográficas adicionais mostrassem como as subunidades proteicas se organizavam, principalmente se elas fossem empilhadas helicoidalmente. Entusiasmado, surrupiei o artigo de Bernal e Van Cooken da Philosophical Library e o levei para o laboratório, para que Francis pudesse inspecionar a imagem radiográfica do TMV. Ao ver as áreas em branco que caracterizam padrões helicoidais, ele partiu para a ação, revelando rapidamente diversas estruturas helicoidais possíveis para o TMV. Desse momento em diante, eu soube que não poderia mais evitar entender com clareza a teoria helicoidal. Esperar que Francis tivesse tempo para me ajudar me livraria de ter de dominar a matemática, mas ao custo de ficar parado se ele estivesse fora da sala. Felizmente, somente uma olhada superficial era necessária para ver por que a imagem radiográfica do TMV sugeria uma hélice com um giro a cada 23 ao longo do eixo helicoidal. As regras eram, de fato, tão simples que Francis considerou escrevê-las sob o título de Transformadas de Fourier para o Observador de Pássaros. Nesse momento, entretanto, Francis não se encarregou disso, e nos dias subsequentes, mantive que a evidência de uma hélice no TMV era apenas moderada. Meu moral caiu automaticamente até me deparar com a explicação óbvia do porquê de as subunidades terem de se organizar helicoidalmente. Em um momento de tédio pós-jantar, li uma discussão da Sociedade Faraday sobre a estrutura dos metais. Ela continha uma engenhosa teoria do teórico F.C. Frank sobre como os cristais se desenvolvem. Toda vez que os cálculos eram feitos de modo apropriado, surgia a resposta paradoxal de que os cristais não podiam crescer nem um pouco próximo das taxas observadas. Frank viu que o paradoxo se desvanecia se os cristais não fossem regulares como se suspeitava, mas contivessem deslocamentos que resultassem na presença constante de cantos acolhedores nos quais novas moléculas pudessem se encaixar. Muitos dias depois, no ônibus para Oxford, percebi que cada partícula de TMV poderia ser pensada como um pequenino cristal, crescendo como outros cristais, por terem cantos acolhedores. Mais importante, a maneira mais simples de gerar cantos acolhedores era ter as subunidades organizadas helicoidalmente. A ideia era tão simples que tinha de estar certa. Cada escada helicoidal que vi naquele fim de semana em Oxford me deixou mais confiante de que outras estruturas biológicas também teriam simetria espiralada. Por mais de uma semana, observei atentamente imagens micrográficas de músculos e fibras de colágeno, à procura de pistas de hélices. Francis, no entanto, continuou morno, e na ausência de fatos sólidos, eu sabia que era inútil tentar trazê-lo para perto. Hugh Huxley veio ao meu resgate, oferecendo-se para me ensinar a configurar a câmera radiográfica para fotografar o TMV. O modo de descobrir uma hélice era por meio da inclinação da amostra orientada de TMV em diversos ângulos no feixe de raios-x. Van Cooken não o fizera porque antes da guerra, ninguém levava as hélices a sério. Fui então até Roy Markham para ver se não havia nenhum TMV sobrando à mão. Markham trabalhava no Instituto Molteno, que, diferentemente de todos os outros laboratórios de Cambridge, era bem aquecido. A situação em comum era a decorrência da asma de David Kaelin, o professor veloz e diretor do Molteno. Sempre recebi bem uma desculpa quando a temperatura chegava a 21 graus, ainda que nunca tivesse certeza sobre quando Markham começaria a conversa dizendo como minha aparência era ruim e sugerindo que se tivesse sido criado com cerveja inglesa, eu não estaria naquele estado lamentável. Dessa vez, ele foi inesperadamente compreensivo e me doou alguns vírus sem hesitar. A ideia de que Francis e eu sujaríamos as mãos com experiências me proporcionou uma alegria indisfarçável. Minhas primeiras imagens radiográficas revelaram, como era previsível, muito menos detalhes do que os encontrados nas imagens publicadas. Foi necessário mais de um mês até que eu pudesse obter imagens razoavelmente apresentáveis. No entanto, ainda faltava um longo caminho para elas serem boas o suficiente para revelar uma hélice. A única diversão real no mês de fevereiro foi uma festa fantasia oferecida por Geoffrey Hogan na casa de seus pais, na Adams Road. Surpreendentemente, Francis não quis ir, apesar de Geoffrey conhecer muitas garotas bonitas e de dizerem que ele era capaz de escrever poesia, embora usasse um brinco. Odile, entretanto, não queria faltar, por isso a acompanhei, depois de alugar uma farda de soldado da restauração.
No momento em que atravessamos a porta em direção à multidão de dançarinos meio bêbados, descobrimos que a noite seria um sucesso esmagador, já que, aparentemente, metade das garotas ao pé atraentes de Cambridge estava lá. Uma semana depois, houve um baile tropical, ao qual o Dilly queria muito ir. Tanto porque ela havia feito a decoração como porque ele era financiado por negros. Francis se opôs de novo, dessa vez sabiamente. O salão de dança estava meio vazio e mesmo após muitos drinks, não gostei de dançar desajeitadamente à vista de todos. Mais relevante era que Linus Pauling viria para Londres em maio para um encontro organizado pela Royal Society sobre a estrutura das proteínas. Era impossível saber qual seria seu próximo alvo. A possibilidade de ele pedir para visitar o King's era particularmente desencorajadora. 17. No entanto, Linus foi impedido de descer em Londres. Sua viagem terminou abruptamente em Idlefield com o passaporte retido. O Departamento de Estado não queria encrenqueiros como Pauling perambulando pelo mundo, dizendo coisas desagradáveis sobre a política de ex-banqueiros de investimentos que continha hordas de comunistas ateus. O fracasso em conter Pauling podia resultar em uma coletiva de imprensa em Londres, com Linus falando detalhadamente sobre coexistência pacífica. A posição de Acheson já era irritante o suficiente, sem dar a McCarthy a oportunidade de anunciar que nosso governo deixava radicais protegidos por passaportes americanos contrariarem o modo de vida americano. Francis e eu já estávamos em Londres quando o escândalo chegou à Royal Society. A reação foi de quase total incredulidade. Era muito mais tranquilizador imaginar que Linus tivesse adoecido no avião para Nova York. O fracasso em deixar que um dos principais cientistas do mundo comparecesse a uma reunião. A política seria algo esperado dos russos. Um russo de primeiro time poderia facilmente escapar para o Ocidente bem mais opulento. Não havia perigo, no entanto, de que Linus quisesse fugir. Ele e sua família estavam completamente satisfeitos na Caltech. Muitos membros do conselho de gestão da Caltech, entretanto, teriam adorado sua partida voluntária. Todas as vezes que pegavam o jornal e se deparavam com a imagem de Pauling entre os patrocinadores da Conferência Mundial pela Paz, eles espumavam de ódio, desejando que houvesse um modo de libertar o sul da Califórnia de seu charme mortal. Mas Linus sabia que não deveria esperar mais que uma raiva confusa dos californianos que ficaram milionários à custa do próprio esforço, e cujo conhecimento de política externa era formado em grande medida pelo Los Angeles Times. O fiasco não surpreendeu muitos de nós que havíamos acabado de estar em Oxford para um encontro da Society of General Microbiology sobre a natureza da multiplicação viral. Luria teria sido um dos principais palestrantes. 2 semanas antes do voo para Londres, avisaram-no de que não conseguiria um passaporte. Como sempre, o Departamento de Estado não fora claro sobre o que considerava um problema. A ausência de Luria me obrigou a ter o trabalho de descrever os experimentos recentes dos americanos que estudavam bacteriófagos. Não era preciso elaborar uma apresentação. Dias antes do encontro, Al Hershey me enviou uma longa carta de Cold Spring Harbor, resumindo os experimentos concluídos recentemente, por meio das quais ele e Martha Chase estabeleceram que uma característica-chave da infecção de uma bactéria por um bacteriófago era a injeção do DNA viral na bactéria hospedeira. O mais importante é que muito pouca proteína entrava na bactéria. O experimento era uma nova e poderosa prova de que o DNA era o material genético primário. Todavia, quase ninguém na plateia de mais de 400 microbiologistas parecia interessado enquanto eu lia longos trechos da carta de Hershey. Exceções óbvias eram André Luff, Seymour Benzer e Gunther Stein, todos recém-chegados de Paris. Eles sabiam que as experiências de Hershey não eram triviais e que, a partir delas, todos dariam mais ênfase ao DNA. Para a maioria dos espectadores, entretanto, o nome de Hershey não tinha peso. Além disso, quando souberam que eu era americano, meu cabelo comprido não passou confiança, desacreditando meu julgamento científico, que talvez fosse tão ruim quanto o cabelo. Os virologistas de plantas ingleses F. C. Bowden e N. W. Perry dominaram o encontro. Ninguém podia igualar a erudição suave de Bowden nem o niilismo absoluto de Perry, que rejeitava fortemente a noção de que alguns fagos tinham caudas ou que o TMV tinha um comprimento fixo. Quando tentei pressionar Perry acerca das experiências de Chiran,
Ele disse que deveriam ser descartadas e, assim, recuei para o ponto politicamente menos controverso que discute se a importância biológica no comprimento de 3.000 a de muitas partículas de TMV. A ideia de que uma resposta simples seria preferível não atraiu Peri, que sabia que os vírus eram muito grandes para terem estruturas bem definidas. Se não fosse pela presença de Luf, o encontro teria sido um fracasso completo. André era muito sensível quanto ao papel dos metais divalentes na multiplicação dos fagos e, portanto, foi receptivo à minha teoria de que íons eram decisivamente importantes para estruturas acidonucleicas. Sua intuição de que íons específicos poderiam ser a chave para a cópia exata de macromoléculas ou para a atração entre cromossomos similares era especialmente intrigante. Porém, não havia meio de testar nossos sonhos, a não ser que Rose desistisse da sua determinação de se apoiar totalmente em técnicas clássicas de difração radiográfica. No encontro da Royal Society, não houve indícios de que alguém do Kim tivesse mencionado íons desde o confronto com Francis e comigo no início de dezembro. Ao pressionar Morrice, soube que os suportes para os modelos moleculares não foram tocados depois de terem chegado ao laboratório. Ainda não era hora de pressionar Rose e Gosling sobre a construção de modelos. A desavença entre Morrice e Rose estava, no mínimo, mais amarga do que antes da visita a Cambridge. Agora, ela insistia que seus dados mostravam que o DNA não era uma hélice. Em vez de construir modelos helicoidais sob o comando de Morrice, ela seria capaz de torcer os modelos de fios de cobre em torno do pescoço dele. Quando Morrice perguntou se precisávamos dos modelos de volta em Cambridge, dissemos que sim, meio que sugerindo que mais átomos de carbono seriam necessários para fazer modelos que mostrassem como cadeias polipeptídicas se dobravam. Para meu alívio, Morrice estava muito aberto sobre o que não estava acontecendo no King's. O fato de eu estar fazendo um trabalho radiográfico sério com TMV lhe deu a segurança de que não me preocuparia tão cedo com o padrão do DNA. 18. Morrice não suspeitava que eu conseguiria descobrir quase imediatamente o padrão radiográfico necessário para provar que o TMV era helicoidal. Meu sucesso inesperado veio quando usei um poderoso tubo de raios-x com ânodo rotativo, que acabará de ser construído no Cavendish. O supertubo me permitiu tirar fotos 20 vezes mais rápido do que o equipamento convencional. Em uma semana, mais que dobrei o número de imagens do TMV. As portas do Cavendish eram trancadas às 22 horas. Apesar de o porteiro ter um apartamento ao lado da entrada, ninguém o perturbava após o horário de fechamento. Rutherford preferia não incentivar os alunos a trabalharem no período noturno, já que as noites de verão eram mais apropriadas para jogar tênis. Mesmo 15 anos após a sua morte, havia apenas uma chave disponível para aqueles que preferiam trabalhar até tarde. Hugh Huxley rechaçava tal conduta, argumentando que as fibras musculares eram vivas e, portanto, não estavam sujeitas a regras para os físicos. Quando necessário, ele me emprestava a chave ou descia a escadaria para destrancar as pesadas portas que davam para Free School Lane. Hugh não estava no laboratório quando, bem tarde, numa noite de junho, já no meio do verão, voltei para desligar o tubo de raios-x e revelar a fotografia de uma nova amostra de TMV. Ele estava inclinado a cerca de 25 graus, então, se tivesse sorte, eu encontraria os reflexos helicoidais. No momento em que segurei os negativos ainda úmidos contra a caixa de luz, sabia que tínhamos conseguido. As evidências representadas pelas marcas helicoidais eram inconfundíveis. Agora, não haveria mais problema em convencer Luria e Delbruck de que minha estadia em Cambridge fazia sentido. Apesar de ser meia-noite, não queria voltar para o meu quarto na Tennis Court Road e caminhei alegremente ao longo do Bucks por mais de 1 hora. Na manhã seguinte, esperei ansiosamente a chegada de Francis para confirmar o diagnóstico helicoidal. Ele precisou de menos de 10 segundos para reconhecer o reflexo crucial. Nesse momento, todas as dúvidas que ainda me restavam desapareceram. Por diversão, fiz Francis acreditar que eu não achava que minha imagem radiográfica era, de fato, muito crítica. Em vez disso, argumentei que o passo verdadeiramente importante era desvendar o canto acolhedor. Essas palavras frívolas mal tinham saído da minha boca quando Francis começou a discorrer sobre os perigos da teleologia crítica. Ele sempre dizia o que queria e presumia que eu agia da mesma maneira. Apesar de sucesso nas conversas de Cambridge vir frequentemente de dizer algo absurdo, esperando que alguém leve a sério, Francis não precisava adotar essa estratégia.
Um discurso de 1 ou 2 minutos sobre problemas emocionais das garotas estrangeiras era sempre suficientemente estimulante, mesmo para a noite mais sóbria de Cambridge. Nossa próxima conquista era evidente. Novos dividendos do TMV não viriam a curto prazo. Revelações extras de sua estrutura detalhada demandavam uma investida mais profissional do que eu era capaz de arregimentar. Além do mais, não era óbvio que mesmo o esforço mais exaustivo levasse, em alguns anos, à estrutura do componente do RNA. O caminho para o DNA não passava pelo TMV. Assim, era um momento apropriado para pensar seriamente sobre algumas regularidades curiosas na química do DNA, observadas pela primeira vez em Colômbia, pelo bioquímico austríaco Erwin Chargaff. Desde a guerra, Chargaff e seus alunos vinham analisando com esforço e cuidado extremos várias amostras de DNA, para desvendar as proporções relativas das bases de purinas e perimidinas. Em todas as suas preparações de DNA, o número de moléculas de adenina, A, era muito similar ao número de moléculas de timina, T, enquanto o número de moléculas de guanina, G, era muito próximo do número de moléculas de citosina, C. Além disso, a proporção dos grupos de adenina e timina variava de acordo com a origem biológica. O DNA de alguns organismos tinha um excesso de A e T, enquanto que em outras formas de vida havia um excesso de G e C. Chargaff não ofereceu explicações para seus resultados notáveis, apesar de obviamente considerá-los significativos. Quando os mencionei para Francis pela primeira vez, a ficha não caiu, e ele seguiu pensando sobre outros assuntos. Logo depois, entretanto, a suspeita de que as regularidades eram importantes produziu alguns estalos em sua cabeça, como resultado de uma série de conversas com o jovem químico teórico John Griffith. Um deles ocorreu quando tomavam cerveja após uma palestra noturna do astrônomo Tommy Gold sobre o princípio cosmológico perfeito, a facilidade de Tommy para tornar plausível uma ideia não convencional fez Francis questionar se uma tese sobre o princípio biológico perfeito se sustentaria. Sabendo que Griffith estava interessado em esquemas teóricos para a replicação de genes, ele apareceu com a ideia de que o princípio biológico perfeito era a autorreplicação do gene, isto é, a capacidade de um gene ser copiado exatamente quando o número de cromossomos é duplicado durante a divisão celular. Mas Griffith não cooperou porque, durante meses, preferiu um esquema no qual a cópia dos genes se baseava na formação alternativa de superfícies complementares. A hipótese não era original. Ela pairava havia quase 30 anos no círculo de geneticistas com um comprometimento mais teórico, intrigados com a duplicação dos genes. O raciocínio vigente era que a duplicação de genes demandava a formação de uma imagem complementar negativa na qual a forma estivesse relacionada à superfície original positiva como uma fechadura-chave. A imagem complementar negativa funcionaria assim como molde para a síntese de uma nova imagem positiva. Um número menor de geneticistas, no entanto, se deteve ante a replicação complementar. Entre eles estava H.J. Miller, que se impressionara porque tantos físicos teóricos conhecidos, em especial Pascual Jordan, pensavam que existiam forças pelas quais semelhantes atraíam semelhantes. Mas Pauling detestava esse mecanismo direto e ficava especialmente irritado com a sugestão de que tinha o apoio da mecânica quântica. Pouco antes da guerra, ele pedirá a Delbruck, que havia voltado sua atenção para os artigos de Jordan, que fosse coautor de uma nota para a Science, na qual afirmava com vigor que a mecânica quântica apoiava um mecanismo de duplicação de genes que envolvia a síntese de réplicas complementares. Nem Francis nem Griffith ficaram satisfeitos por muito tempo naquela noite com a reafirmação de hipóteses desgastadas. Ambos sabiam que naquele momento, era mais importante identificar as forças de atração. Nesse ponto, Francis afirmou com convicção que ligações de hidrogênio específicas não eram a resposta. Elas não podiam fornecer a especificidade exata necessária, porque nossos amigos químicos diziam repetidamente que os átomos de hidrogênio nas bases de purina e perimidina não tinham posições fixas, mas se moviam aleatoriamente de um ponto a outro. Em vez disso, Francis acreditava que a replicação do DNA envolvia forças de atração específicas entre as superfícies planas das bases. Por sorte, esse era o tipo de força que talvez Griffith soubesse calcular. Se o esquema complementar estivesse certo, ele poderia encontrar forças de atração entre bases de estruturas diferentes. Por outro lado, se a cópia direta existisse, seus cálculos revelariam atrações entre bases idênticas.
Assim, eles se separaram, deixando combinado que Griffith verificaria se os cálculos eram possíveis. Dias depois, quando se encontraram na fila do chá do Cavendish, Francis descobriu que um raciocínio não muito rigoroso sugeria que a adenina e a timina poderiam se fixar uma na outra pelas superfícies planas. Uma tese similar poderia ser considerada para as forças de atração entre a guanina e a citosina. Francis percebeu a resposta imediatamente. Se sua memória estivesse boa, esses eram os pares de bases que Chargaff demonstrara que ocorriam em quantidades iguais. Animado, contou para Griffith que eu lhe apresentara recentemente alguns resultados estranhos de Chargaff. Na hora, entretanto, ele não tinha certeza de que os mesmos pares de bases estariam envolvidos. Mas assim que os dados fossem verificados, passaria na sala de Griffith para corrigi-los. No almoço, confirmei que Francis havia compreendido corretamente os resultados de Chargaff, mas nessa hora, ele mostrava apenas o entusiasmo habitual enquanto examinava as teses de mecânica quântica de Griffith. De sua parte, Griffith, quando pressionado, não queria defender seu exato raciocínio com muita ênfase. Variáveis demais haviam sido ignoradas para tornar os cálculos possíveis em um tempo razoável. Além disso, apesar de cada base ter dois lados planos, não havia explicação para o fato de que apenas um lado fosse escolhido. E não havia razão para excluir a ideia de que as regularidades de Chargaff tivessem origem no código genético. De alguma forma, grupos específicos de nucleotídeos deveriam codificar aminoácidos específicos. Era concebível que a adenina se igualasse à timina devido a um fator ainda não descoberto no ordenamento das bases. Havia também a garantia de Roy Markham de que se Chargaff dissera que a guanina se igualava à citosina, ele estava igualmente certo de que não. Aos olhos de Markham, os métodos experimentais de Chargaff subestimavam inevitavelmente a quantidade real de citosina. Entretanto, Francis ainda não estava pronto para descartar o esquema de Griffith quando, no início de julho, John Kendrell entrou no nosso recém-adquirido escritório para dizer que o próprio Chargaff viria a Cambridge por uma noite. John havia marcado um jantar para ele no Peterose, e Francis e eu fomos convidados a encontrá-los mais tarde, para tomar um drink na sala de John. Na High Table, John manteve a conversa longe de temas sérios, deixando escapar apenas a possibilidade de que Francis e eu fossemos elucidar a estrutura do DNA por meio da construção de modelos. Chargaff, como um dos especialistas mundiais em DNA, a princípio não se encantou com os azarões que tentavam ganhar a corrida. Somente quando John o tranquilizou, mencionando que eu não era um americano típico, ele percebeu que estava prestes a ouvir um maluco. Quando me viu, sua intuição ficou ainda mais forte. Ele ridicularizou imediatamente meu cabelo e meu sotaque, pois, como eu era de Chicago, não tinha como ser de outro jeito. Dizer com delicadeza que deixei o cabelo comprido para evitar uma confusão com a Força Aérea Americana provou minha instabilidade mental. O ponto alto do escárnio de Chargaff aconteceu quando fez Francis admitir que não lembrava quais eram as diferenças químicas entre as 4 bases. O Fawkes escapou quando Francis mencionou os cálculos de Griffith. Sem lembrar quais bases tinham grupos de aminoácidos, ele não podia descrever qualitativamente a tese de mecânica quântica, até pedir a Chargaff para escrever suas fórmulas. A réplica de Francis, que sempre poderia pesquisá-las, não convenceu Chargaff de que sabíamos para onde estávamos indo ou como chegaríamos lá. Mas, não obstante o que passava pela cabeça sarcástica de Chargaff, alguém tinha de explicar seus resultados. Na tarde seguinte, Francis voou para a sala de Griffith no Trinity para se certificar dos dados sobre o emparelhamento de bases. Ao ouvir, abriu a porta, encontrando Griffith e uma garota. Ao perceber que não era a hora para a ciência, recuou lentamente, pedindo a Griffith para lhe dizer novamente quais eram os pares gerados por seus cálculos. Após anotá-los no verso de um envelope, ele saiu. Como eu partirá naquela manhã para o continente, sua próxima parada foi a Philosophical Library, onde poderia sanar as dúvidas pendentes sobre os dados de Chargaff. Com os 2 grupos de informação nas mãos, considerou voltar no dia seguinte à sala de Griffith. Mas, pensando melhor, percebeu que os interesses de Griffith estavam em outro lugar. Era muito claro que a presença de garotas atraentes não levava inevitavelmente a um futuro científico. Se você está gostando do canal, não deixe de se inscrever e curtir os nossos vídeos.
Com a sua ajuda, podemos continuar produzindo conteúdos interessantes e relevantes para você. Clique no botão de inscrição e na curtida para receber notificações de novos vídeos e ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Não perca tempo e faça parte da nossa comunidade.